estou muito feliz de falar de um tema que é tão importante e essencial para a sustentabilidade das empresas, né? A Tânia falou muito bem aqui, um pouquinho antes de mim, o quanto a gente precisa desse protagonismo das mulheres e também precisamos que as empresas cooperativistas entendam que quanto mais diversidade a gente tiver com um ambiente inclusivo, esse é o grande desafio que a gente precisa ter. Eu gosto muito dessa frase que você falou, Douglas, que é diversidade, que a Werner Maier fala, né? Diversidade eu convido para o baile, inclusão eu convido para dançar. A gente já vai entender o que a gente quer dizer quando a gente fala essa frase. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que eu tenho uma pequena apresentação. Então, pessoal, eu gosto de começar, então, explicando o que é diversidade, né? Muitas vezes, como nas empresas a gente trabalha a diversidade e a gente tem, normalmente, os pilares gênero, raça, etnia, pessoas com deficiência, o LGBTI+, a gente tem o de geração, a gente entende, então, que diversidade, quando a gente está falando apenas dos grupos que a gente chama de minorizados. Mas quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de todas as pessoas, inclusive dos homens brancos, hétero, que estão na liderança das empresas, né? A Tânia já trouxe alguns números, e eu tenho acompanhado uma pesquisa da GV, que fala que no Brasil a gente tem realmente em cargos de alta liderança, ou seja, cargos de diretoria para cima, apenas 7,8% de mulheres. E esse número, pessoal, em 10 anos cresceu de 7,2 para 7,8. Ou seja, eu ainda estou com um número que está andando muito, muito, muito devagar. E um desses motivos é o viés inconsciente que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Além da diversidade, tem um ponto fundamental para que a diversidade, então, tenha espaço, ou seja, eu convido para o baile, mas será que essa pessoa está se sentindo realmente incluída? Ela está se sentindo pertencente àquele time? Ou ela escuta feedback de que ela tem que falar menos, de que ela não precisa se posicionar tanto, de que ela pode ficar mais ali no cantinho? Se é esse o feedback que ela está escutando, essa mulher, ela não está se sentindo incluída. Se quando ela está falando, ela é interrompida, ela não está se sentindo incluída. Então, eu não posso só trabalhar a diversidade, que é trazer pessoas diversas para o meu time. Eu preciso trabalhar uma cultura da inclusão, em que passa desde criar senso de pertencimento a acabar com piadas, por exemplo, piadas machistas, sexistas, né, homofóbicas. Então, a gente precisa criar uma cultura da inclusão para que eu consiga, então, reter as pessoas dentro das empresas. E um ponto importante é que muitas vezes, como a gente tem esses pilares dentro das empresas, então eu tenho um de gênero, às vezes até um grupo de mulheres, e tem um de raça, por exemplo, as mulheres negras acabam indo para o pilar de raça, as mulheres lésbicas acabam indo para o grupo de LGBT, e aí eu acabo entendendo que o de gênero é apenas para as mulheres brancas. E, na verdade, a gente precisa trabalhar em todas as empresas, no cooperativismo, em tudo, a gente precisa trabalhar todas as mulheres. Mulheres brancas, negras, amarelas, indígenas, cisgênero e transgênero, ou seja, se eu me identifico com o meu gênero de nascimento, eu sou cis, se eu não me identifico, eu sou uma pessoa trans, mulheres heterossexuais, homossexuais, bissexuais, mulheres de todas as gerações. Hoje a gente tem 5 gerações convivendo aí dentro das empresas, do cooperativismo. Precisamos ter um olhar para as gerações, mulheres com deficiência, mulheres sem deficiência, mulheres de todas as culturas e nacionalidades, mulheres com talentos, pensamentos e competências diferentes. Porque todo esse resultado, né, tanto dos homens e das mulheres dentro das empresas, que a gente consegue ter um impacto positivo. E aí eu queria trazer um pouquinho do porquê ainda, né? Eu ainda estou um pouquinho no porquê que a Tânia falou, né? Depois eu vou entrar no como, né? Como é que a gente consegue ter essa visão aí de ter mais mulheres. Mas primeiro vamos falar por que é tão importante? Porque eu aumento o pipeline de talentos, ou seja, quanto mais pessoas eu tenho no meu mapeadas ali como talentos na minha empresa, melhor vai ser o impacto desse resultado. Melhor a qualidade das conversas, porque eu tenho
perspectivas diferentes, eu tenho uma tomada de decisão mais assertiva. Às vezes as pessoas falam, puxa, mas a mulher pergunta muito. Ela pergunta muito para engajar as outras pessoas. Ela pergunta muito porque ela gosta de abrir o leque, ter mais oportunidades. É um dos motivos dela perguntar muito. Não é porque ela é insegura, é porque além dela ter uma liderança mais inclusiva, no sentido de engajar mais as pessoas, as perguntas são uma forma dela fazer isso. Melhora a performance financeira também. Então, a gente tem inúmeras pesquisas, eu não trouxe as pesquisas, mas a gente tem várias pesquisas mostrando o quanto é o impacto de forma positiva a performance e a valorização da imagem da empresa, do cooperativismo, ou seja, porque hoje as pessoas querem sim comprar de empresas diversas. Então, por que a gente não tem mais diversidade de gênero? Por que a gente não tem mais mulheres nas empresas? Um dos grandes motivos é porque a gente realmente tem o nosso inconsciente, e dentro desse nosso inconsciente a gente vai armazenando ao longo da nossa vida todos os estereótipos. Pessoal, o que é estereótipo? É o que eu crio de lugar para as pessoas, né? E a gente vai entender um pouquinho mais daqui a pouquinho. A gente vai armazenando os preconceitos. Ninguém nasce com preconceito, a gente adquire os preconceitos. A gente também vai acreditando em crenças culturais, crenças de que foi falado, de que a gente educa de uma forma completamente diferente meninos e meninas. A gente normalmente vai para o menino e fala, vai lá, filhão, sobe na árvore, que você é corajoso, né, que você é forte. A gente dá esse protagonismo que a Tânia falou muito mais para os meninos. E para as meninas a gente fala, filha, senta, fecha a perninha, menina se comporta, menina fala baixinho. Então a gente cria uma série de crenças na mente das meninas e dos meninos, colocando-os já aí em que lugares que eles pertencem. E aí tudo isso, pessoal, é o que forma os tais dos vieses inconscientes, né? Só que como ele está no nível inconsciente do nosso cérebro, a gente não sabe que a gente tem. Então não é que as pessoas são más e elas falam assim, não, eu não vou contratar mulheres, eu não quero contratar mulheres. Não, é que realmente a gente ainda tem um padrão muito forte de acreditar o que é para homem, o que é para mulher. Por que esses homens, então, a gente acredita que eles são mais fortes do que as mulheres? Isso não é verdade, mas a gente acredita, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí eu queria trazer uma pesquisa bem importante que foi feita, que ela começa já a afetar as meninas aí entre 5 a 7 anos de idade. Então, o que acontece com as meninas? Eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma pesquisa em 3 universidades americanas chamada Muito, Muito Inteligente. Eles fizeram o seguinte, eles pegaram 2 imagens de homens e 2 imagens de mulheres e mostraram para as crianças e perguntaram para elas, quem é muito, muito inteligente? E aí, a resposta até os 7 anos de idade era de que os meninos apontavam os homens como muito, muito inteligentes e as meninas apontavam as mulheres como muito, muito inteligentes. É a partir, então, dos 7 anos de idade que a gente já está com o estereótipo cristalizado. Estereótipo quer dizer traço rígido. Então, ele já está ali rígido na minha mente. O que acontece é que, a partir dos 7 anos de idade, eles fizeram a mesma pesquisa com crianças de 7 a 9 anos de idade. E o que eles detectaram é que os meninos continuavam acreditando que os homens eram muito, muito inteligentes e as meninas passaram a acreditar que os homens também eram muito, muito inteligentes, e elas esforçadas. Então, é daqui, da criação que a gente dá para meninos e meninas, das palavras que a gente usa com meninos e meninas, que a gente começa a impactar e a criar os estereótipos que vão ficar aqui dentro do cérebro da pessoa e que vai criar, então, o viés de gênero. Vamos assistir um vídeo ótimo, mostrando quais são as palavras que a gente já cria de associação para meninos e quais são as palavras que a gente cria de associação para as meninas. Vamos lá. Era uma vez uma princesinha. Princesa não tem coragem, o príncipe salva a princesa. Princesa só normalzinho, porque ela não tem superpoderes. Menina lava a louça, menino salva. O que as meninas são elogiadas? Delicada. E linda. Vaidosa. Princesa. Princesa. É uma princesa bonita,
Ela é branquinha, cabelo liso, é um loiro meio castanho, claro. Na minha infância, eu fui muito elogiada, como a maioria dos meninos, eu acho, pela beleza. Os meninos sempre falaram, você é corajoso, você é forte. Os meninos são mais elogiados de corajosos, Esperto. Forte. Inteligente. inteligente. As palavras, elas têm um poder de concretizar coisas, né? Pra mim, que tem o cabelo crespo e os traços mais grossos, eu nunca fui a princesa. Uma pessoa não tem só uma qualidade, ela tem muitas. E isso a gente vai descobrindo ao longo da vida. Quando a gente fala que a mulher ela é bonita pra continuar nesse padrão que ela tem que ser bonita pra arrumar um marido e cuidar de casa. Eu não sou princesa, não quero ser princesa. Eu poderia ser uma princesa, mas não a princesa da forma que ele queria que eu fosse. Quando eu danço, eu sinto paixão. Eu tenho que se calar e aceitar. As palavras têm muita força, né? Coragem é uma palavra maravilhosa, linda, assim. Vocês têm força dentro de vocês. E aí, pessoal, essas palavras que a gente acha que elas são inocentes, né, elas não geram nada, elas vão criando, então, o viés de gênero, esses vieses inconscientes. E aí a gente cria as seguintes associações, então, os meninos são inteligentes e as meninas são esforçadas. Depois a gente cria que os meninos são espertos e as meninas são lindas. Então, por isso que dentro das empresas, dentro das associações, a gente vê muitas vezes um elogio para a mulher, não pela sua competência, mas pela sua beleza, porque vem daqui. É como a gente aprende a elogiar as mulheres pela beleza e não pela sua competência. Depois, a gente, então, fala para os meninos que eles são fortes e corajosos. Eu falo que, graças a Deus, eu tinha uma mãe que falava que eu era corajosa e falava assim para mim, Cris, vai com medo, mas vai, porque você é uma menina corajosa. Isso fez toda a diferença na minha vida, porque em vários momentos que eu pensei, vou desistir, eu falava não. Eu lembrava da minha mãe falando assim, você é corajosa. Então, as palavras têm muito poder. E aí, se os meninos são fortes e corajosos, a gente tem ali as meninas delicadas e emotivas. Então, se eu tenho um menino que escuta desde pequeno que ele não pode chorar porque ele é forte, eu tenho uma menina que chora, que mostra a sua emoção, eu vou associando o seguinte, se ele é forte, corajoso, ela é fraca, de forma inconsciente. Então, eu guardo isso dentro do meu inconsciente. O que acontece? Na hora de contratar, além do viés de afinidade que a gente tem mais homens na liderança, da gente ter um viés de querer trazer o igual, eu ainda tenho as associações mentais associadas ao gênero. Então, eu tenho o homem como inteligente, como esperto, como forte, eu tenho as mulheres como esforçada, linda, delicada, emotiva e mais fraca do que o homem. Então, é isso aqui que formam os vieses inconscientes de gênero e que prejudicam a carreira das mulheres. A gente tem mais um monte de vieses, né, inconscientes. Eu tenho aqui um tempo reduzido para eu contar para vocês, mas a gente tem o viés de maternidade, que ele é muito... uma barreira muito grande para as mulheres, porque elas são vistas como menos comprometidas, por exemplo, e ao contrário para os homens, quando eles viram pais, eles são vistos como mais comprometidos, ele vai se engajar mais. Então, a gente tem uma série de vieses que acabam impactando a vida das mulheres dentro das suas profissões. A carreira da mulher, ela é impactada pelos vieses inconscientes. Como ele é inconsciente, eu não sei que eu tenho. Então, esse é o grande desafio. Como trazer esses vieses à tona, e aí a gente precisa de treinamento para isso, para a gente se conscientizar e entender. E aí, a Tânia também falou do como, né? Então, puxa, como que a gente pode já fazer? Primeiro ponto, tem que ter treinamento de viés inconsciente. O segundo ponto é criar oportunidade de networking para as mulheres também.
muitas vezes os homens têm muito mais oportunidade, porque sai para jogar futebol, sai para o happy hour, né? Acaba se encontrando mais fora da empresa e cria muito mais vínculo. Então, a gente precisa criar oportunidade de networking através de mentoria, através de coaching em grupo. A gente tem milhares de soluções para a gente fazer, de criar essa mentoria, por exemplo, de homens que estão na liderança, mentorando mulheres. É um caminho sensacional que a ONU Mulheres, inclusive, recomenda para que a gente tenha mais mulheres em cargos de liderança. Outro ponto muito importante são o que a gente chama de role models, a Tânia também comentou, que são as referências de mulheres. Então, eu preciso de mulheres liderando como mulheres para que ela inspire essas mulheres que estão na base, e por isso que representatividade é muito importante, porque eu desconstruo uma associação, por exemplo, de que esse lugar não era para uma mulher, então eu preciso quebrar isso, então eu preciso ter mais mulheres para mostrar que sim, é possível. E o último ponto é criar essa cultura inclusiva. Como é que eu crio uma cultura inclusiva em que essa mulher se sinta pertencente? Porque a última pesquisa que eu estava vendo, realizada nos Estados Unidos, ela fala que as mulheres que estão já em cargos de gestão e de liderança, elas não estão deixando as empresas, pessoal, por conta de ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso é um mito, já não é mais essa a verdade. A verdade é que ela não se sente pertencente, ela não se sente parte, ela acredita que ela está ali, mas ela é como se ela não, essa parte que o Douglas falou, eu sou convidada para o baile, mas eu não sou convidada a dançar, porque os projetos importantes não vêm para mim. Quando eu estou falando, eu sou interrompida. Então, a cultura inclusiva, ela é parte fundamental desse processo. E para a gente terminar, eu quero passar um vídeo muito interessante, que ele mostra o seguinte, né? Ela vai, é um hino da Rússia, e ela vai cantar esse hino, e vocês vão ver que o hino, ele fala só mal das mulheres, e aí ela começa a mudar essa música, e aí a plateia começa até a achar esquisito, e ela muda. Por quê? Porque as mulheres são fortes, sim, né? Eu já termino a minha fala, mas o vídeo, ele é sensacional, quanto ele mostra de como a gente constrói a própria mentalidade dessa mulher, as próprias associações mentais que ela vai fazendo. Vamos lá. Из чего же сделаны наши девчонки? Ла-л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 а. Из цветочков, из звоночков, из переглядок и мармеладок сделаны наши девчонки. Из железа, из стремлений, из самоотдачи, из сражений сделаны наши девчонки. Из упорства, из красы, которой гордится вся нация, сделаны наши девчонки. Из синяков и тумаков, из отваги сжатых кулаков, из независимости и мастерства, из страсти и сердца и достоинства, из воли крепче Кремля, из силы и огня, из свободы от чужих мнений, из свершений и достижений сделаны наши девчонки. Apresentação. E a última frase que eu queria trazer, antes de conversar aqui um pouquinho com vocês e com o Douglas, é que existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não sabem que são fortes, por conta das crenças e de tudo que elas ouviram aí, dos estereótipos que elas construíram. Então, sim, somos fortes. Essa é uma grande qualidade que nós, mulheres, temos. Muito obrigada.